Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, com alegria novamente cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus através da lição e podermos juntos estudá-la. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor, o teu carinho que tu tens tido conosco ao longo de nossas histórias. Muito obrigado por nos ajudar a escrever a nossa própria história através dos teus conselhos, através da palavra de Deus, através da tua santa palavra. Perdoe, Senhor, as nossas faltas e pecados e capacita-nos a compreensão do tema que agora estudaremos na tua palavra e não só compreendermos, mas termos condições de praticarmos no exercício de nossa fé. E principalmente, Senhor, no compromisso de ensinar aos que nos cercam. Te pedimos, agradecidos essas bênçãos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Liberdade em Cristo é o tema de hoje. Gálatas capítulo 5, verso 13 nos diz o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele é um paralelo muito forte que Paulo está fazendo aqui com seus filhos na fé, os Gálatas, que tinham tomado uma certa distância por causa do legalismo, e agora que eles estão começando a cair a ficha da verdadeira questão da fé, do verdadeiro prumo das orientações com relação à palavra de Deus, estão se voltando do distanciamento que tomaram. Ele entra com colocações muito fortes, com conselhos fundamentais para o exercício e desempenho da verdadeira fé. Em primeiro lugar, quando ele diz que nós somos chamados para a liberdade, primeiramente, ele está mostrando que toda vez que o nosso cérebro ouve essa palavra liberdade, tem o perigo das nossas tendências naturais confundir essa liberdade com tudo pode, com a ideia certamente confusa do verdadeiro sentido da liberdade a que o texto aqui requer. Uma coisa é você ter liberdade sendo chamado por Deus, outra coisa é você ter liberdade sendo chamado pelo mundo. Num sentido, você realmente está livre, porque você solta os grilhões do pecado. Mas no outro sentido, você se embola no meio de uma arrudia de anaconda. Quanto mais mexe, mais enrola. E com sensação de liberdade, né? Que quer fazer de tudo que acha na frente, sai igual o urubu da asa quebrada, nem voa para escolher a carniça. Sai pulando em cima do que acha na frente, tudo que pode, tudo que vê pode. É uma coisa desenfreada, que vira só uma bola de neve a própria história de cada um, quando confunde a liberdade cristã com essa liberdade do mundo que não tem nada a ver com liberdade. É basicamente libertinagem do que realmente liberdade. A verdadeira liberdade está inspirada no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dá a liberdade de você escolher entre seguir a luz ou mergulhar nas trevas. Só que quando se mergulha nas trevas, você perdeu todo o contexto real da liberdade, porque nós somos livres quando nós temos a certeza que podemos viver eternamente como membros de uma raça pura que Deus criou, para retornar para lá só depois que nos tornarmos raça eleita. E para ser raça eleita, nós temos que ser livres. E nós só somos livres se estivermos em Cristo. Se não estivermos em Cristo, ainda estamos na raça caída. E raça caída não vai entrar no céu. Por isso que tem diferença entre ser raça caída e raça eleita. A raça eleita, ela é de fato livre. E consegue, com o livre-arbítrio, no seu verdadeiro sentido, viver a expressão dessa palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã, é muito sério. É mesmo por isso que ele comenta, para não usar dessa expressão ou dessa impressão
para cumprir com a vontade da carne. Por isso que ele entra aqui, com essa advertência para eles. Porque lá na mente, a coisa é meio confusa. Porque nós temos um conflito dentro de nós mesmos. Só que Cristo venceu por nós e nós precisamos trilhar na vitória de Cristo. Se ele venceu por nós, não tem por que nós não subirmos ao pódio que ele nos aguarda. E o fator indispensável que sela todo esse contexto da verdadeira liberdade é esse aqui. Com amor servindo uns aos outros. Quando nós levamos a nossa fé de maneira a formar uma corrente elo a elo, ela é muito forte. Nós vivemos a liberdade não só como indivíduos, mas como igreja, como companheiros de jornada rumo ao céu. Mesmo com todas as diferenças que temos em nossa mente, na forma de ver, de pensar, mas a forma de agir de todos é unânime. Todos agem na luz da palavra de Deus, na luz da presença de Deus em nossa mente, em nossa conduta, em nossas escolhas. Até a digital do dedo é diferente. E isso não deveria jamais causar problemas. Porque a unanimidade cristã envolve a luz que Cristo revelou. E cada um tem o seu limite, tem o seu espaço do exercício da fé. O importante é que o que eu tenho, eu somo com alguém que tem menos. E alguém que tem mais, traz para mim. Com quem pode mais, eu sou completado. Com quem pode menos, eu completo. E esse exercício o Senhor vai fazendo sobre todos. Nós temos no final um sacerdócio santo, eleito, separado, raça eleita. Separada pelo Senhor, guiada pelo Senhor, aguardada pelo Senhor nas nuvens dos céus em muito breve. Pense nisso, é muito maravilhoso isso. Quando Paulo comenta sobre essa vontade da carne, ele está tentando dar uma conotação que a liberdade confundida, ela nos dirige a uma liberdade falsa. Que acabamos, na realidade, por viver como se fosse alguém que está incondicional ou no semiaberto. É uma liberdade condicionada, equipados de tornozeleira eletrônica. Pensa. O indivíduo desse, quando ele está lá fora na rua, ele está feliz. Porque ele está podendo sair daquele tormento que ele vivia. Mas ele tem aquela sensação difícil de saber que não está totalmente livre. Cristo nos liberta e ele quebra. Não coloca a tornozeleira, não tem nada. Nós somos realmente livres. Mas porque o que nos sustenta é a força que nos livrou do pecado. É a força que nos libertou. É a mesma força que criou a natureza, que criou a todos nós, nos mantém e nos redimirá em muito breve. Mas isso não significa que não somos monitorados. Porque a onisciência de Deus tem esse papel. Os nossos primeiros pais eram amplamente e absolutamente livres. Mas no ato em que cometeram o pecado, consumaram na sua escolha, na sua decisão, Deus não foi lá interferir, interromper o diálogo de Eva com a serpente. E muito menos o diálogo dela com o marido. Deixou eles concluírem todas as suas escolhas e decisões. Depois de tudo feito, que eles perceberam a sensação de nudez, aí sim chegou a hora. Ele foi lá e mostrou para eles a que veio. Que ele acompanhou tudo, passo a passo. Mas a escolha foi deles. Eles equivocaram na sensação de liberdade. Confundiram o teor da palavra e se meteram na maior enrascada da vida deles. Deixaram de ser raça pura para se tornarem raça caída e ter uma descendência de filhos da raça caída que chegou até mim e você hoje. E todos nós, em Cristo, nos tornamos membros da raça eleita. Os nossos primeiros pais, pela fé, e a descendência da era cristã, pelo Calvário. Abraão
Paulo tanto falou aqui em sua carta aos Gálatas, pela fé. Lá no Moriá ele conseguiu entender isso. Depois de tanto lutar, ele conseguiu entender o significado do Calvário. Muito antes de acontecer o Calvário. Cerca de 2000 anos antes do Calvário, ele entendeu o significado do Calvário. E entregou seu filho. E de forma completa e absoluta. Ele passou a régua nesse assunto. E quantos hoje, há mais de 2000 anos depois, ainda está capengando, claudicando para entender esse assunto, confundindo o verdadeiro sentido da liberdade de Deus, de livre-arbítrio, de quem está na luz, com liberdade do mundo. Pense nisso, é muito sério esse assunto, amado irmão. Segundo tema, Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. O que ele está dizendo aqui de maneira simples é que nossa expressão de gratidão e de amor a Cristo por ter nos libertado deve ser expressa em amor e retidão, em segui-lo até o eterno encontro nas nuvens do céu com o Senhor. Paulo está tentando mostrar para os Gálatas aqui que ser legalista seria idêntico a qualquer servidão pecaminosa. Porque aqueles que acham que estão conseguindo fazer alguma coisa, eles se endeusam de tal forma que acaba obscurecendo a sua visão do verdadeiro sentido da vida. O próprio eu é seu Deus. E ele acaba tendo outros deuses diante de Deus sem perceber e vivendo em pecado aberto. Porque ele não consegue enxergar a Deus e muito menos o semelhante. Acaba se autorreferenciando como forma de cristianismo. Querendo impor regras na vida dos outros. Por isso que o legalismo é perigoso. É letalmente perigoso. Porque no fundo, nós nos tornamos escravos de regras humanas e jamais de orientações divinas. E quando isso acontece, sem perceber, nos tornamos escravos do pecado novamente. Como eu disse, adorando outros deuses diante de Deus já começou o pecado. Indiferente de roubar, de matar, é pecado. E a escravidão é um vício, é uma dependência. Qualquer pecado causa dependência. Qualquer um dos 10. Isso é gravíssimo. Nós não podemos esquecer que Cristo nos libertou. E se Ele nos libertou, nós não temos que ficar presos a julgo algum. Porque isso é letal para a nossa fé. Terceiro tema, a natureza da liberdade cristã. Analisando Romanos 6, 14 e verso 18 e o capítulo 8, verso 1, podemos comparar com Gálatas 4, 3, 8 e o capítulo 5, verso 1. Fazendo esse paralelo com esses textos bíblicos, nós concluiremos o seguinte: a vida ética do Evangelho não apresenta a responsabilidade de ter que tentar fazer coisas a fim de provar que somos filhos de Deus. Pelo contrário, fazemos coisas porque já somos seus filhos. Na ótica bíblica, o que esses textos aqui nos mostram é que a liberdade concedida por Deus, que é a liberdade cristã, aqui mencionada, ela gera um compromisso sincero de gratidão por nossa parte. E se nós somos gratos a Deus, é automático nós seguirmos as suas orientações, as orientações da sua palavra, e jamais nos escondermos delas. Faremos por amor, um amor digno do carinho que temos pela palavra, do carinho que temos pelo Senhor e pelas nossas escolhas de andar nos caminhos de Deus. Essa é a natureza da liberdade cristã. Perigosas consequências do legalismo. Analisando Gálatas 5, de 2 a 12, nós poderíamos aqui destacar 3 pontos.
O primeiro dos 3 perigos que eu citei aqui, que comentaremos, o primeiro deles é ser fisgado por Satanás e voltarmos à dependência pecaminosa, que é a volta para o jugo que Paulo aqui está falando, do jugo da servidão. E acaba que estamos presos na mão de Satanás de novo, porque nos tornamos legalistas. O segundo é o perigo de, ao mergulharmos nessa servidão com um ar legalista, é de conquistarmos a antipatia do mundo ao nosso redor. E temos uma missão. E como é que nós vamos a todo o povo, tribo e língua? O que é ruim ser antipático? Desmancha qualquer rodinha à distância. Aqueles purgantes de cabrito, né? Pensa que coisa braba. E tem gente que é assim, tão chato que é, que ninguém aguenta chegar nem perto. Infelizmente, nós estamos no hospital. Tem gente que está muito melhor do que a gente, tem gente que está muito pior. E para chegar junto com aqueles que estão muito pior, é só pela misericórdia de Deus. Não é fácil realmente chegar perto desses. Mas é nossa missão, porque nós somos chamados para isso. E não adianta ter raiva dele, porque ele é daquele modelo. O modelo daquele remedinho forte do cabrito. Tem que chegar perto, tem que ter a missão. Mas é muito duro ficar naquela condição. Porque vai nem os filhos querem ficar perto. Ninguém aguenta mais. O cônjuge, coitado, para aguentar aquilo ali, é a missão da cruz, o calvário da vida. E não adianta serrar a pontinha não, viu, da cruz. Porque se pôr lá na beira do abismo vai faltar, desce. Tem que aguentar, é brabo. Mas para que se tornar antipático? É o perigo do caminho do legalismo. É o segundo perigo aqui apresentado. E o terceiro perigo é a lamentável apostasia do legalista. Porque ele se tornará uma pessoa frustrada. Na hora que ele analisar tudo isso e cair a ficha, às vezes não tem nem volta. Se tiver volta, é uma tristeza só. Tem muitos que arria com as cargas, cai no chão, não aguenta nem levantar mais. Na hora que ele analisa quanto tempo ele andou carregando aquela carga e não adiantou para nada. Só se tornou frustrado por todo lado que ele tomou. E não é fácil. E é nessa hora que Cristo olha para ele e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tem remédio para tudo. Fanatismo tem cura, legalismo é a mesma coisa, tem cura. São doenças que curam. Mas doença que a gente procura com as próprias mãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós não podemos ficar como empecilhos da causa de Deus, tirando as pessoas da igreja por causa da nossa conduta legalista. A nossa missão na igreja é ajudar os que estão lá dentro e os que estão de fora a trazer para dentro. Para que essas ovelhas logo possam ter consciência do que é raça caída, do que é raça eleita e do que é raça pura. E todo mundo, quando entrar na condição de raça eleita, são pessoas com doença controlada, como habitantes, como mortais desse planeta. E esses controlados é o que a graça de Jesus vai completar e devolver a raça pura. Pense nisso, amado irmão. Isso é redenção. A redenção vai recuperar todos os que aceitaram olhar para o Salvador. E só a raça eleita que olha. Porque a raça caída, ele olha, mas fecha os olhos, vira as costas e vai embora. Lembra o jovem rico? O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Sabe, meus irmãos? Jesus diz que quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Nós precisamos pegar e olhar para frente. Não importa o tanto de bobagem que já falamos, que já fizemos, os caminhos que já tomamos ou deixamos de tomar, se foi dentro ou se foi fora da igreja, o importante é que nós não podemos tirar as mãos das mãos de Cristo, andando nesse mar desse mundo que é uma lama. Precisamos atravessar essa tempestade, segurando nas mãos de Cristo. E em momento algum nós nos perderemos. A qualquer tombo, como Pedro afundou, estava segurando nas mãos de Cristo e ele puxou para trás. E Pedro se tornou uma referência, como Paulo também,
Mas o tanto de besteira que esses dois fizeram até chegar nesse ponto, não é diferente a minha vida e a sua vida. E não é porque um dia nós estivemos bem, como esteve Paulo e Pedro. Pedro um dia, Paulo teve que dar uma dura nele, como nós já estudamos para trás, porque ele balançou lá quase já no final da sua vida, querendo esconder, querendo exercitar a falsidade diante dos cristãos gentios e dos cristãos judaizantes. Paulo também, em pleno ministério, disse: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, porque o pecado habita em mim, miserável como que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo um dia chegou a dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. A trajetória de Paulo, de Pedro e a nossa é a mesma coisa. Membros que um dia participaram ativamente da raça caída, se tornaram membros da raça eleita, seja firmes ou vacilantes, mas se tornaram, porque não abriram mão de sua fé, de sua decisão de romper e ser vitoriosos. Quando compreendeu o verdadeiro sentido inabalável, colocaram até a vida à disposição desta mensagem. E naquele grande dia, nós nos abraçaremos a todos, de todas as épocas. Porque há 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, na ótica da eternidade? É nada. Deus não criou nada para morrer, nada para deixar de existir. Tudo o que Deus criou, o que não prestou, será exterminado, e o que prestou será recuperado, porque um dia estragou. O que não estragou está lá na eternidade. Mas essa terra já é chamada na escatologia de um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Gênesis do Apocalipse. Esse planeta não vai deixar de existir, mas vai se tornar a capital do reino eterno. E eu e você deveremos estar lá. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Quinto tema: liberdade e não libertinagem. Ao estudarmos Gálatas 5:13, podemos comparar, para facilitar a nossa compreensão nisso aqui, com João 17, de 9 a 17, a oração sacerdotal de Cristo em nosso favor. Que inclusive, na sua oração, ela é estendida até aqueles que se agregarão um dia ao grupo dos 12. É um detalhe muito importante que ele comenta dentro da sua oração. Mas nesses versos aqui, de 9 a 17, olha o que ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Veja bem, em nós Cristo é glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam neste mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, ó Pai. Pai Santo, guarda-os. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que estes sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O nome que Jesus recebeu. Este Salvador, antes ele era conhecido por Arcanjo Miguel. Aí Deus deu esse nome para ele vir cumprir com a missão do cristianismo. Por isso que ele está comentando aqui esse nome que tu me destes. O nome que nos envolve diretamente na era cristã. Ungido Salvador. E que lamentavelmente teve um filho da perdição. Que dos 12, um caiu. E quantos têm continuado nesse caminho, dentro e fora da igreja? Mas agora eu vou para junto de ti, e te falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou por isso. Porque eles não são do mundo. Nós não somos irmãos do mundo. Está vendo aqui?
como também eu não sou do mundo. Nós estamos comparados lado a lado com Jesus, não pertencemos a esse mundo a partir do momento que optamos pela liberdade no seu sentido correto. Nos tornamos como se fôssemos ETs aqui nesse mundo. Somos cidadãos do reino eterno, peregrinando aqui por este mundo. Não peço, Pai, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aqui está o X da questão. Os que entendem o sentido da verdadeira liberdade, a liberdade cristã, são separados e se tornam peregrinos nesse mundo, porque eles têm consciência absoluta do relacionamento com Deus através da sua palavra e da sua conduta, de suas escolhas. Já os membros que não interagem com a palavra, que não conciliam os princípios de fato de quem foi separado, esses continuam mergulhados, travados, zumbizados, lutando para dar conta de entender. E a melhor forma de entender a palavra de Deus não é só estudando, é ensinando. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Olha o tanto que isso é sério, meus irmãos. Se pensar que vai entender a palavra de Deus só de estudar, não vai. O único propósito de estudá-la é para ensinar. Se tentar entender ela só para consumo próprio, coitado. Esquece. Engraçado que andar de bicicleta ninguém esquece, né? Pode aprender quando era criança. Quando ficar aí velho, se montar na bicicleta, não dando tonteira, vai embora. Não precisa ninguém ensinar de novo. A palavra de Deus, só quando você ensina que ela é assim. Se você só estuda, com pouco tempo você não lembra de mais nada, nem de um texto sequer na Bíblia Sagrada. Sabia de versos, não sabe mais nada, porque nunca praticou o ensino. Quando nós ensinamos a palavra, ela faz parte da nossa memória e da nossa conduta e da nossa vida. Porque Paulo diz que nos tornamos uma Bíblia aberta, uma palavra aberta, lida e relida pelos homens. O que Paulo tenta mostrar aqui para nós, que a liberdade cristã, de fato, como eu disse, nos liberta de verdade. Mas a liberdade confundida com a libertinagem, ela nos mantém nas trevas e acaba nessa confusão levando o nosso cérebro a entender como liberdade, mas nos conduzir para a tendência carnal, como o texto de Gálatas 5,13 apresenta, para dar ocasião à carne. Como se diz, já está livre, então pode fazer de tudo. A história do urubuzinho da asinha quebrada. Problema sério. Mas a nossa liberdade é a liberdade da raça eleita. Aquele povo que vive no mundo, mas é peregrino. Caminha neste mundo, não importa se é dentro da igreja, se é em casa, se é no trabalho, é onde quer que seja. O foco dele é o mesmo sempre. É a redenção. Minha e de quem me cerca. E os que estão à minha volta o tempo todo. Eu não vou parar de ensinar. E é só assim que eu crescerei no conhecimento da palavra de Deus e no verdadeiro sentido da verdadeira liberdade que nos leva ao reino eterno e nos desprende definitivamente do jugo do pecado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, cumprindo toda a lei. Se fizermos um paralelo entre Gálatas 5, de 13 a 15 e Mateus 5, 17 a 19, nos dará uma compreensão bem clara da diferença entre cumprir e guardar a lei. Vamos classificar em quatro etapas essa compreensão. A primeira delas, se você observar tanto aqui em Gálatas quanto lá em Mateus, a palavra cumprindo está sempre relacionada com o cerimonialismo. Aqui em Gálatas 5,14, Paulo mesmo comenta. Aqui no verso 14 de Gálatas 5, Paulo está comentando: testifico que todo aquele homem que se deixa circuncidar-se tem que guardar toda a lei.
Aqui mesmo. Está envolvendo com a circuncisão. E quando vai lá para Mateus 5,17, no verso 17 mesmo, ele está dizendo: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. A lei ou o Antigo Testamento. Quando ele está falando lei ali, está envolvendo as duas. Antigo e Novo Testamento. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Quando ele fala isso, ele encerra uma parte da lei que ele comentou lá em cima. A parte cerimonial. Porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas quando ele entra do verso 18 em diante, ele começa a comentar da parte cerimonial que ele vai cumprir toda e da lei moral, os 10 mandamentos que nem um J e nem um T é para ser tirado. Sem que tudo seja cumprido, tanto a parte dele quanto a nossa parte. Porque vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Até que os céus e a terra passem, ele comenta lá. Nem o J nem o T vai cair da lei. E nós sabemos que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. E tudo que foi J, tio e o alfabeto inteiro do cerimonialismo, ele cumpriu com cada vírgula e cada ponto. E cada letra e cada palavra. Mas a parte que cabe a mim e a você, que não é cumprir, é guardar, mas é com expressão de gratidão e amor. Por isso eu disse, vamos classificar em 4 pontos. A sensação de cumprir é essa, se refere ao cerimonialismo, tanto num contexto quanto no outro, tanto de Gálatas quanto de Mateus. Guardar, quando usa a palavra guardar, nós lembramos daquele texto de Cristo, onde Cristo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então guardar é uma expressão de gratidão e amor nossa. Nós vamos fazer automaticamente. Em gratidão à salvação que temos consciência que recebemos. Terceiro ponto que devemos compreender aqui, que antes do Messias cumprir com o cerimonialismo, com a lei de Moisés, todos lutavam 24 horas por dia para cumprir e guardar toda a lei. E não conseguia nada. Porque era impossível ao homem conseguir, como Paulo explicou exaustivamente aqui para os Gálatas. Mas o quarto ponto, nós temos a convicção que o Messias cumpriu com exatidão e pagou o preço. Nós só precisamos aceitar o preço que ele pagou. E guardamos por expressão de amor e gratidão. Como é simples, não é? Cumprir, ele cumpriu, que é impossível para nós. Guardar, nós guardamos por expressão de amor e gratidão. E pelo poder dele, rompemos pela fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, a sede do grande conflito. Lendo aqui um trecho da Pena Inspirada, que nos ambienta com esse título: a fé genuína sempre atua pelo amor. Quando vocês olham ao Calvário, não é para aquietar a consciência na falha em cumprir o dever. Não é para se acomodarem para dormir, mas para suscitar a fé em Jesus. Fé que atue, purificando a pessoa do lodo do egoísmo. Quando nos apoderamos de Cristo pela fé, nossa obra apenas começou. Todo ser humano tem hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos por vigorosa luta. A sede do grande conflito entre o bem e o mal está na nossa mente. Quem vencer aqui dentro, vencerá lá na glória. Por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Alguns dizem, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ele não vem com a visão exterior, mas está aqui dentro. Se não conseguimos ganhar essa luta aqui dentro, jamais venceremos lá fora. Paulo declarou essa luta dentro de si e declarou a vitória dentro de si. E se tornou a palavra lida e relida pelos homens. Pedro também se tornou. Eu e você também deveremos nos tornarmos. Mas só conseguiríamos fazer isso se vencermos aqui dentro. Temos a certeza que as nossas escolhas foram feitas em Cristo e em muito breve poderemos abraçá-lo nas nuvens dos céus. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Nos conduza na vitória sobre o pecado e sobre todas as lutas que este mundo nos cerca. Capacita-nos ao cumprir com a missão que Tu nos tens confiado.
É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito seu sangue.